Você acredita que a sua autoestima pode mudar em dias? E se eu te disser que isso já começou agora? Eu já olhei demais para as características que eu não gostava de mim, tanto físicas quanto características de personalidade. Mas o fato é que isso mudou completamente quando eu comecei a cuidar de mim mesma, quando eu comecei a trabalhar a minha autoestima. O fato é que muitas vezes eu olhava no espelho só para ver os defeitos que eu tinha, aquilo que eu queria melhorar, aquelas características que me incomodavam e não conseguia enxergar nada de positivo em mim. Mas isso mudou completamente. Hoje eu vou te mostrar como mudar sua autoestima de forma tão rápida que parece mentira, mas não é. Mas o que é a autoestima? A autoestima é a avaliação que a pessoa faz de si mesma, incluindo seus pensamentos, sentimentos e crenças sobre seu próprio valor. É a percepção que cada um tem de si. Alguns dos sinais de uma baixa autoestima são uma crítica muito excessiva com relação a si mesmo ou a si mesma. A dificuldade de receber elogio das outras pessoas. Sabe quando alguém te elogia, por exemplo, ai nossa, como essa blusa é linda. Ai não, essa blusa aqui eu comprei na feirinha, não é nada demais. Nossa, como seu cabelo tá lindo. Ai não, isso aqui nada demais, o creminho que eu passei. Sabe quando você vai se desmerecendo? Ou sempre que alguém faz um elogio a você, mas você aponta alguma outra coisa da qual você está insatisfeita com você mesmo ou com você mesma. Um outro sinal de uma autoestima baixa é a comparação constante com outras pessoas e também o medo de desafios, o medo de enfrentar situações novas. A dificuldade de estabelecer limite para as outras pessoas, a dependência emocional, tudo isso pode representar uma baixa autoestima. Ter uma boa autoestima não é vaidade. É sobrevivência emocional. Quando a gente tem uma boa autoestima, a gente vive e lida melhor conosco mesmo e com as outras pessoas também, porque a gente consegue reconhecer os nossos valores, os nossos limites, a gente sabe aquilo que a gente quer e aquilo que é importante na nossa vida. Uma pessoa com baixa autoestima, ela se coloca muitas vezes em situações que são desagradáveis, que são desconfortantes para ela, mas por não ter forças, por muitas vezes está numa dependência daquilo do que as outras pessoas pensam, ela não consegue ser verdadeiramente feliz. Coisas que drenam a sua autoestima. Se você se critica demais, se você tem muitos pensamentos pessimistas com relação a si mesmo ou a si mesma, se você está constantemente se comparando, por exemplo, se você usa o Instagram e você entra lá e fica se comparando com outras pessoas, comparando a sua vida com a de outras pessoas, se você tem pensamentos do tipo, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo, eu não tenho como, eu não consigo, eu não sou capaz, tudo isso são coisas que vão drenar a sua boa autoestima e vão te deixar com a autoestima baixa. Tem determinados ambientes também, tem determinados grupos que sabotam a sua autoestima. Então, se você faz parte de um grupo, por exemplo, nesse grupo todo mundo tem o hábito de só apontar os defeitos um do outro, de não elogiar, de não ver as qualidades positivas que você e que as outras pessoas têm. Isso também vai minar a sua autoestima. Para ter uma boa autoestima, além de cuidar de si mesmo ou de si mesma, você precisa estar rodeado de pessoas que têm esses mesmos objetivos ou que pelo menos, no mínimo, não sejam pessoas que têm o objetivo de, ainda que subconscientemente, destruir a sua autoestima. Muitas vezes, quando temos uma autoestima baixa, somos críticos demais conosco mesmos e temos muitas vezes um perfeccionismo. Queremos fazer com que as coisas saiam perfeitamente, queremos ajustar cada detalhe. Nada deve sair fora daquilo que a gente havia planejado, porque senão algo pode dar errado, porque senão eu não vou me sentir tão bem com isso. E ainda assim, quando você dá o seu melhor, você ainda assim sempre acha que poderia ter sido melhor. E talvez seja verdade, a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode fazer de uma forma diferente. Mas o fato é que se você deu o seu melhor, se você fez a sua parte, está tudo bem. Não precisa se cobrar tanto, mas eu sei que isso é difícil. Calma, que eu vou te ajudar com isso. Agora eu vou te dizer alguns hábitos simples que criam uma autoestima poderosa. Micro-vitórias diárias e o impacto do autocuidado. Muitas vezes a gente subestima as micro-vitórias, mas o que vai fazer com que a nossa autopercepção, o que vai fazer com que a nossa autoestima seja elevada é justamente a gente ter pequenas vitórias, a gente se comprometer com algo e a gente fazer aquele algo. Isso vai gerando na gente uma autoconfiança. Então, por exemplo, se eu digo,
amanhã às 7 horas eu vou sair para caminhar e eu saio para caminhar, a minha autoestima ela vai sendo fortalecida. Já por outro lado, se eu fico, segunda-feira eu começo a caminhar, não deu para essa segunda, só próxima segunda, e chega a próxima segunda e você não vai, então você está enfraquecendo a sua autoestima. Para fortalecer a sua autoestima, seja sincera e sincera com você e coloque na sua rotina atividades das quais você consegue cumprir e que são atividades simples, atividades pequenas, mas que verdadeiramente você vai fazer, que verdadeiramente você vai se dedicar. Por exemplo, você pode todos os dias escolher olhar no espelho e dizer afirmações positivas, mesmo que no começo você não acredite nisso, mesmo que no começo para você aquilo pareça ser uma total mentira. Mas é extremamente importante que você faça isso para fortalecer a sua autoestima. E você pode tanto criar suas próprias afirmações de acordo com aquilo que você sente que quer melhorar na sua vida, tanto procurar na internet por afirmações específicas. Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma dificuldade muito grande em manter uma alimentação saudável. Então, eu vou fazer uma afirmação mais ou menos assim. Eu escolho hoje e eu decido hoje manter uma alimentação saudável só por hoje. É só por hoje que eu vou manter uma alimentação saudável. E aí, todos os dias você repete isso. Eu decido e eu escolho manter uma alimentação saudável porque eu gosto de ter saúde física, porque eu me sinto bem quando eu nutro o meu corpo com alimentos verdadeiros. Isso é só um exemplo, você pode criar, você pode pesquisar na internet. O autocuidado é extremamente essencial dentro desse fortalecimento, dentro desse aumento da nossa autoestima. Então, quando você acorda pela manhã, o que é que você faz? Você toma seu banho logo pela manhã ou você espera, vai tomar banho só lá pelo final da tarde? O que você faz quando você se olha na frente do espelho? Você diz palavras positivas para você? Você já acorda de mau humor? Você acorda bem-humorado? O que você faz para melhorar o seu humor se você acorda mal-humorado ou mal-humorada? Então, tudo isso são aspectos que envolvem o autocuidado. Você tira um tempo para você todo dia, nem que seja 20 minutinhos para você parar, para refletir, para fazer uma caminhada, para ler um livro, para fazer alguma coisa que verdadeiramente te dê prazer, que você sinta que está relaxando. Um outro hábito extremamente importante para você aumentar a sua autoestima é você impor os seus limites, é você colocar limites nas pessoas. Muitas vezes, quando a gente está com a baixa autoestima, a gente tolera situações das quais a gente não quer tolerar, a gente não fala aquilo que é importante pra gente, então a gente acaba passando por diversas situações que são muito desconfortáveis e desagradáveis e, nesses casos, muitas vezes desnecessárias. Então, aprenda a colocar os seus limites. Se você sequer sabe quais são os seus limites e valores, eu te aconselho a você criar uma lista daquilo que é importante para você dentro dos seus relacionamentos. Independente de qual tipo de relacionamento seja, quais são os seus limites, o que para você é importante, o que é que as pessoas precisam fazer ou ter para estar próximas a você. Elas precisam te respeitar, elas precisam entender que você não é uma pessoa que vai responder, por exemplo, rapidamente no WhatsApp. O que para você é importante, o que para você é essencial, que não pode faltar dentro dos seus relacionamentos. Aprenda a estabelecer limites e a sua autoestima também vai aumentar. Tenha autocomprometimento, cumpra aquilo que você promete para si mesma. Se você disse que vai fazer, vá lá e faça. Se você disse para você que você ia sair hoje às 3 horas da tarde para se distrair, para andar, para caminhar, faça, cumpra. Não diga, eu vou fazer quando chegar na hora, não sei, não estou mais muito afim. Não, vá. No começo vai ser desconfortável mesmo, você se colocar em ação em direção àquilo que você quer para a sua vida. Mas é extremamente importante, porque isso vai fazer também a sua autoestima, a sua autoconfiança aumentar. Porque se você promete uma coisa para si mesmo ou para si mesmo e você não cumpre, você vai ter uma percepção baixa de você. Você vai ter uma autopercepção que vai minar cada vez mais a sua autoestima. Então, prometeu para si mesmo ou para si mesma, cumpra. É extremamente importante. Se você sente que você não vai cumprir aquilo, então pense em algo que está no nível do qual você sente, não, isso aqui eu vou cumprir, então eu vou começar por isso aqui. Depois você vai aumentando os níveis, depois você vai aumentando aquilo que você quer fazer e as promessas que você vai se fazendo, que você vai cumprir. Você pode, por exemplo, começar com afirmações diárias na frente do espelho. Depois você pode, por exemplo, hoje eu vou me permitir tirar 20 minutos do meu dia para relaxar, para ler um livro, e aí você vai adaptando a sua realidade. Eu quero reforçar isso mais uma vez. Para mim é extremamente importante a técnica do espelho, de você olhar para o espelho e de você dizer afirmações positivas para você. Isso para mim é extremamente importante.
Me conta aqui nos comentários o que você acha dessa técnica de falar de frente ao espelho coisas positivas para você, de observar as suas características físicas positivas que você acha legal, que você gosta. Algumas coisas que podem acelerar esse processo de aumentar a sua autoestima é a consistência. Se você for consistente naquilo que você está se comprometendo a fazer, por exemplo, como eu falei, a técnica do espelho, então isso vai fazer com que acelere essa sua autoestima, com que você verdadeiramente se sinta bem, se sinta com a autoestima elevada. Uma outra coisa é você se cercar de conteúdos que estão ali falando coisas positivas, que estão ali te incentivando a crescer, a trabalhar, a estudar, a evoluir. E se afastar de conteúdos que só fazem criticar as pessoas ou observar as situações negativas que estão acontecendo no mundo. É extremamente importante que para agilizar o processo você faça mesmo sem vontade de fazer. Muitas vezes você não vai sentir vontade de fazer, pelo contrário, você vai dizer, ai, que chato, não quero fazer isso aqui, não é legal, é muito cansativo, exige demais de mim. Exige muitas vezes um esforço emocional e para mim é muito desgastante. Faça, faça e faça. Porque você só vai conseguir atingir os resultados fazendo. Não é apenas idealizando, não é apenas aqui assistindo esse vídeo. É a sua prática, é a sua ação. É só o fazer que vai te levar a ter uma autoestima mais elevada. Outra coisa que pode acelerar demais o processo é você ressignificar seus erros e suas críticas em tempo real. Então seja sincero ou sincera com você mesmo e veja se você não está se cobrando demais, se você não está percebendo que, por exemplo, aquele erro que você cometeu, na verdade faz parte de uma curva de aprendizado. Então tudo isso você precisa estar atento ou atenta, mas calma, tenha calma, isso é um processo. Não é da noite para o dia. Tem momentos, por exemplo, que você nem vai se dar conta que está se criticando de uma forma desnecessária. Tem outros momentos que você vai começar a perceber. E nesses momentos você vai ressignificar esse pensamento. Você pode dizer, por exemplo, se você sabe, você sente que fez o seu melhor naquele momento, você dizer, tá tudo bem, eu me senti assim, eu acolho esse sentimento, eu sei que eu dei o meu melhor e da próxima eu vou fazer ainda melhor. Mas tá tudo bem, eu me senti dessa forma que eu tô me sentindo agora. Eu respeito isso, eu acolho isso e eu entendo que eu dei o meu máximo. Então, você precisa ter uma autoconversa, pensamentos mais positivos com você mesmo ou com você mesma. Aumentar a sua autoestima é possível e ela começa com uma decisão. Vou te dar uma sugestão aqui, quero fazer um desafio com você. Durante os próximos 3 dias, escolha um hábito de fortalecimento e pratique. Depois volta aqui nos comentários e me conta se você já conseguiu perceber uma melhora na sua autoestima, se algo já mudou. Uma das coisas, por exemplo, se você escolher fazer o exercício de olhar no espelho e dizer afirmações positivas, é você se colocar numa postura autoconfiante. Uma das coisas que eu gosto de fazer também é gesticular durante o momento que eu estou falando, falar com firmeza, falar com segurança aquilo que eu estou dizendo. E no início provavelmente vai ser um pouco falso mesmo, mas depois isso se torna natural, isso se torna verdade. Tem até um ditado que diz assim, uma mentira contada 1000 vezes ela se torna uma verdade. E no seu caso, não é uma mentira, é uma verdade. Então, imagina você contando uma verdade para si mesmo ou para si mesma. O que é que não vai acontecer? Curta e compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que também precisa desse conteúdo. Muito obrigada pela sua presença, foi um prazer muito grande ter sua companhia aqui comigo hoje. Eu te vejo muito em breve. Um beijo para você e tchau!